estar aqui com vocês hoje. A gente tem essa oportunidade, né, de falar mais diretamente com as cooperativas agropecuárias de 3 estados importantes da região norte. Na sequência, vocês vão entender, né, toda a dinâmica desse nosso acordo de cooperação com o BNDES, que é muito relevante para o sistema OCB e para as cooperativas, e especificamente esse projeto com o foco na região norte. Então, hoje o que eu posso desejar é um excelente evento, um ótimo evento para todos vocês, que possam aproveitar a grande quantidade de informações que vocês vão receber hoje, principalmente pela equipe do BNDES, e reforçar o agradecimento que a gente tem aqui, né, ao BNDES, aos colegas do BNDES que estão aqui, aí eu falo em nome do Thiago Peroba, que tem feito um trabalho conosco muito, muito interessante, uma parceria realmente efetiva, em que a gente tem conseguido aí entregar, né, nos aproximar e entregar cada vez mais produtos e serviços para as cooperativas brasileiras. Também agradeço às unidades estaduais aqui, especialmente do Pará, Tocantins e Rondônia, que são os 3 estados pilotos que estão com a gente nessa iniciativa, e toda a equipe aqui também da OCB Nacional, em nome do Alex, que tem contribuído diretamente para que a gente tenha esses resultados que vocês vão ver logo na sequência. Então, por agora, muito rapidamente, só dar boas-vindas a vocês, agradecer pelo tempo, pela disponibilidade e desejar um ótimo evento. Já já eu volto a falar um pouquinho do sistema OCB. Obrigado, Clara. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Thiago Peroba, do BNDES. Thiago, por gentileza. Maravilha. Bem, bom dia a todos. Muito obrigado, Clara, Alex, aí pela oportunidade e por estar, né, propiciando a realização desse projeto. Esse projeto importante que a gente tem trabalhado para poder promover, né, principalmente o crédito, né, para as cooperativas da região norte. É um piloto que a gente, obviamente, começa pela região norte, pretende depois, obviamente, avançar para outras regiões do país, mas que eu tenho certeza que vai ser um sucesso aqui, né? Já está sendo, na verdade. Eu estou aqui acompanhado da Juliana, tá? Que também trabalha aqui, nós dois trabalhamos na área do BNDES, que opera as linhas de repasse do banco, né? Linhas de repasse para agricultura familiar, agricultura empresarial, cooperativas agrícolas, mas também da parte empresarial, financiamentos para a parte empresarial, né? Então, todo e qualquer tipo de financiamento que o BNDES faz para micro, pequenas empresas, produtores rurais, cooperativas, ele acontece aqui por meio da nossa área, né, da nossa divisão aqui dentro do BNDES, que basicamente é aquela divisão que opera, né, em parceria com diferentes instituições financeiras de todo o país. A gente vai falar um pouquinho com vocês sobre isso. A ideia aqui, eu e a Juliana, a gente vai bater bola, eu começo aqui essa apresentação e aí depois eu passo para ela, aí a gente vai, né, bater essa bola aqui nos próximos minutos com vocês. Eu não sei, Clara, se você quer falar depois de eu terminar aqui com a Juliana ou no meio da passagem aqui, o que você preferir, tá? Aí você avalia como você prefere Eu fazer. falo depois, para não atrapalhar, de repente vocês Ah, fazem a sequência, eu faço a minha apresentação no final. não, maravilha, maravilha. Então a gente agradece aqui a participação de todos vocês. Esse aqui é uma conversa para a gente poder desmistificar um pouco essa questão de que o BNDES é complicado de operar. Vocês vão ver que não tem nada de complicado, mas obviamente que tem que conhecer o processo, né? Então a ideia aqui é a gente reduzir um pouco essa, a gente chama de assimetria de informações, que nada mais é do que a informação, muitas das vezes, ela chega, né, na instituição financeira, mas não chega na ponta, no cliente, né, na cooperativa, no cooperado que precisa pegar esse crédito importante lá para poder realizar os investimentos dele. Então aqui a gente vai tirar a dúvida de vocês, explicar como é que funciona tudo isso. É para isso que serve esse evento e, obviamente, que se ficar alguma dúvida, né, ou algum colega que não tenha participado aqui dessa nossa conversa, que tem alguma dúvida de tirar conosco, com o BNDES, a gente vai estar depois, obviamente, à disposição aqui, aberto para poder conversar, e vocês podem utilizar o canal aqui da OCB para poder fazer essa ponte conosco, né? Então, eu vou começar aqui compartilhando. A gente preparou aqui alguns slides para poder ajudar vocês aqui a acompanharem aqui essa conversa, tá, pessoal? Thiago, Você eu quer já coloquei aqui, porque eu acho que depois você sai, mais né? fácil, né? Tá vendo, Ótimo. tá vendo Tô o meu vendo, já tô ou vendo. não? Tá Tô bom. vendo que eu tava com outra tela aberta. Tô vendo aqui. Então, vamos só para poder explicar o que a gente vai falar com vocês,
no segundo slide aqui, Ju. Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que é esse, eu falei agora rapidamente, o que é esse piloto da região norte, o que é esse projeto que a gente está fazendo com as cooperativas aqui da região norte. Nós aqui, na verdade, quando eu digo nós, é sempre BNDES e OCB, né? Depois a gente fala um pouco sobre como acessar o BNDES. E aí eu passo a palavra para a Juliana falar sobre a documentação exigida pelo banco, o que você precisa saber para poder acessar esse crédito, quais são as soluções financeiras que nós temos para poder atender as cooperativas, né? Todo o trabalho entre BNDES, sistema cooperativista, as estatísticas, acho que é importante vocês conhecerem quanto que a gente tem operado, quais são as principais linhas e produtos. E aí depois os próximos passos, né? Ou seja, quais são os endereçamentos. Depois daqui, como é que a gente vai rodar, como é que a gente como é que vai funcionar aqui o encaminhamento desse projeto. Então, esse é um pouquinho do nosso papo aí dos próximos minutos. Vamos lá, então. Então, piloto da região norte. Esse piloto, ele na verdade, ele é um projeto composto de algumas fases, né? A gente teve na primeira fase conversas com as unidades estaduais da OCB. Então, a OCB está presente em todos os estados da região norte. A gente está fazendo a gente chama de piloto por quê? Porque essa conversa que a gente está tendo agora, nessa primeira etapa, ela não é com todos os estados da região norte. Então, a gente escolheu ali, junto com a OCB, na verdade, a OCB indicou alguns estados para a gente poder começar esse piloto, né? E depois, obviamente, que a ideia é a gente expandir para todos os estados da região. Então, a gente conversou com as unidades estaduais da OCB, a gente também conversou com as principais cooperativas de crédito, bancos cooperativos que atuam na região. Então, vocês conhecem muito bem, né? Sistema Sicredi, Sistema Sicob, Cressol, Credsis. Então, são alguns dos sistemas que operam na região e que são credenciados ao BNDES. Daqui a pouco eu vou falar um pouco como é que funciona essa questão de credenciado, quem pode operar, quem não pode operar, tá? E agora a gente está iniciando, então, essa terceira etapa aqui, que é a conversa com o cliente, né? Com as cooperativas, no caso hoje cooperativas agrícolas, né, do setor agro, aí depois a gente avançar para outros segmentos, né? Então, educação, né, de energia também, se não me engano, vai ter conversa com outros segmentos econômicos aí ligados ao cooperativismo produtivo. Depois a gente vai ter todo esse material, né, fazendo parte de um curso à distância para poder complementar, né, a informação para vocês, né, para os cooperados. E no fim ali vai ter um trabalho, né, com algumas cooperativas, né, um apoio ali conjunto com o consultor. Então esse é o projeto para que no final você tenha, obviamente, maximizado as chances de captar o recurso que você precisa, lá, o crédito que você precisa para poder fazer o investimento no seu negócio. Então essa é a rota desse nosso projeto. Eu vou começar então aqui falando no próximo passo, Ju, sobre o BNDES, né? Como é que você acessa o BNDES? Importante a gente começar aqui falando que o BNDES, ele embora tenha poucas agências físicas, a gente está presente ali fisicamente no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília e em Recife. Mas a gente consegue atuar em todo o país, né? Então, nos últimos anos aí a gente teve participação em mais de 93% de todos os municípios do país. E como é que a gente consegue ter essa atuação nacional, né? É porque a gente opera por meio de parcerias. Para você ter uma ideia, essa parceria, ela permitiu, aí se puder passar, próximo slide, ela permitiu que a gente operasse com um número enorme de micro, pequenas e médias empresas e cooperativas. Esse gráfico aqui ele é muito interessante porque ele mostra claramente que o BNDES está chegando no pequeno. Então, olha só, em 2015, 27,5% de todos os nossos desembolsos eram com as micro, pequenas e médias empresas. Se a gente caminhar aí ao longo dos anos seguintes, você percebe que a gente vem crescendo cada vez mais a participação das micro, pequenas e médias empresas nos desembolsos do BNDES. 2020 foi um ano atípico, né? Então, até porque a gente teve, né, o ano
pico lá da pandemia, a gente operou fortemente com micro, a gente jogou crédito para micro, pequena e média empresa, medidas emergenciais, medidas, né, não só do BNDES, mas também medidas do governo. E aí a gente teve esse pico de 52,5% de desembolsos para as micro, pequenas e médias empresas. Ano passado a gente teve 49%, que é um número fenomenal. Agora, em termos de aprovação, foi mais de 50%, tá? Então, o valor aprovado do BNDES hoje já é mais para micro, pequena e média empresa do que para grande empresa. Hoje a gente pode falar, o BNDES é um banco que opera mais com as micro, pequenas e médias empresas, quando a gente fala em valor. Agora, quando a gente fala em número de cliente atendido, em número de operação, isso daí é um número acachapante, né, para as micro, pequenas e médias empresas, e sempre foi um banco das micro, pequenas e médias empresas. Em 2021 foram 99,8% de todas as operações, né, contratadas, aprovadas com as micro, pequenas e médias empresas. Vamos lá. E aí você se pergunta, mas como é que você do BNDES consegue chegar nessa empresa pequena, nesse cooperado, né? Quando a gente fala em operação direta com o BNDES, aí de fato a gente está falando de operação com empresas maiores, tá? A gente está falando de operações de valor de financiamento acima de 20 milhões de reais, faturamento de empresa acima de 80 milhões de reais. Então, quando a gente fala de média, grande empresa, a gente fala de operação direta com o BNDES. Agora, quando a gente fala em operações com tickets, né, com valores contratados menores do que 20 milhões de reais, empresas que faturam menos de 80 milhões de reais. E aí eu estou falando aqui um número absurdamente alto, mas pode ser operação de R$2.000. A gente faz operação de R$1.000, tá? Em microcrédito. A gente faz operação de R$2.000 em Pronaf, né? Vocês conhecem muito bem a linha Pronaf, né, do governo federal. Operação com empresa que fatura 18 mil, 30 mil reais por ano. Então, assim, não tem um limite mínimo, tá? O BNDES ele pode operar com qualquer tipo de empresa, né? MEI, a gente operou muito MEI em 2020, não tem problema nenhum. Esse é o que a gente chama de modelo de operação indireta. É quando você... Imagina eu fazer uma empresa, né, de micro porte ou um MEI ter que vir até o BNDES no Rio de Janeiro ou em Brasília para poder fazer a sua operação. Só o custo disso inviabiliza qualquer tipo de negociação. Então, o que a gente faz? A gente, por meio de parcerias com bancos privados, bancos públicos, né, bancos de desenvolvimento locais, aí tem crescido demais, né, os bancos cooperativos, as cooperativas de crédito, bancos de montadora, quem quiser adquirir um trator, por exemplo, pode ir no banco se financiar com um banco de montadora. Então a gente faz essas parcerias para que qualquer empresa, né, possa adquirir um financiamento do BNDES na sua cidade, né, sem precisar ter que se deslocar muito. Se a gente for contar, a gente tem hoje cobertura com parceiros financeiros em todo o território nacional, né? Então a gente tem aí, basicamente, pode ser um posto de atendimento ou uma agência pequena, mas o BNDES hoje, por meio das parcerias que ele tem com mais de 70 instituições financeiras, a gente consegue chegar em todo o território nacional. E com isso, então, a gente consegue fazer com que o nosso recurso, com que o nosso dinheiro, com que o nosso financiamento chegue nos 4 cantos do país, tá? É o que a gente chama de operação indireta, e é assim que 100% das micro, pequenas, né, empresas, os produtores rurais de menor porte, as cooperativas agrícolas ou não agrícolas, elas conseguem acessar aí o BNDES. Vamos lá? E o processo ele é sempre o mesmo, né? Então, o cliente, no caso, né, seja para adquirir um produto de crédito, uma solução financeira de crédito, ou seja para adquirir, por exemplo, uma solução de garantia. Muitas das vezes, o banco tem lá uma linha de crédito para o cliente, mas o cliente não tem uma garantia para dar para o banco. O BNDES também tem soluções de garantia. Então, a gente oferece, olha, você já tem o crédito aí com o seu banco, ok, mas você não tem garantia, então a gente oferece aqui uma solução de garantia, né? Essas soluções que a gente oferece, seja ela de crédito, seja de garantia, elas são sempre operadas. Quando a gente fala de micro, pequena e média empresa, produtor rural, cooperativa de pequeno porte, a gente fala que isso daí é negociado, é operado por meio, então, de um agente financeiro. Então, você vai ao agente financeiro,
você, né, demonstra o interesse de captar uma linha do BNDES, operar uma linha dele, se ele for um operador dos nossos fundos garantidores, né, então você também pode mostrar interesse que quer ter a garantia, né, do BNDES para poder operar uma linha de crédito. Então todo esse processo você não tem diretamente com o BNDES, tem essa instituição financeira no meio do caminho que vai te ajudar nesse processo. Obviamente que a gente sabe que muitas das vezes isso não é simples porque ou o gerente da ponta, ele não conhece, ele vai te falar: "Meu Deus, mas eu não opero BNDES", às vezes ele não sabe nem que aquela instituição financeira opera BNDES, ele está mal informado, mas a gente está aqui para poder ajudar isso, ajudar vocês nisso. Então, se depois dessa conversa vocês tiverem dificuldade porque um banco não conhece a linha BNDES ou ele fala que não opera, mas a gente vai estar aqui para poder ajudar nesse processo, né. Então, por isso que essa parceria aqui, né, de OCB, BNDES, ela é tão importante, porque ela vai, obviamente, ajudar vocês nesse processo. Mas sempre lembrando, e esse é uma coisa importante a gente colocar aqui, né, tem questões documentais, que a Juliana vai falar daqui a pouco com vocês, que não tem como serem ultrapassadas, né. A gente está falando aqui de recurso do BNDES, é um recurso público, então você tem exigências legais, que a gente não tem como transplantar, a gente não tem como ultrapassar, né, isso aí vai ter que ser observado, daqui a pouco a Juliana vai falar com vocês sobre quais são essas exigências legais. E um outro ponto é que, nessa modalidade indireta, a análise da operação é da instituição financeira. Então, a avaliação de risco é da instituição financeira. Ela que vai fazer a sua avaliação da capacidade de pagamento do empréstimo. Ela, em última análise, ela vai decidir o seguinte: olha, eu quero operar ou não com você, né. Obviamente que você, como cliente, você tem também a possibilidade de procurar né, a obtenção desse financiamento em diferentes instituições financeiras, né. Agora é importante colocar que aquele banco lá na ponta, ele não é obrigado a te financiar com uma linha do BNDES, né. A gente vai, obviamente, trabalhar para que essa linha chegue até você. Se o banco não tiver informações, a gente vai ajudar ele a colocar a informação lá no gerente da ponta para que ele consiga te dar o atendimento. Agora, a decisão se vai operar ou não, ela cabe sempre à instituição financeira na ponta, que é quem faz a avaliação de risco dessa operação. Vamos lá. Então, o BNDES ele tem buscado ficar mais fácil de operar, né? Então, a gente tem buscado ser mais célere, digital, levar mais informação por meio das nossas plataformas digitais. Eh, uma coisa que aconteceu nesses últimos anos, né, que é a digitalização dos nossos processos e que teve um ganho absurdo para a ponta e percebido pelos nossos clientes. Antes, você chegava num banco e o banco falava o seguinte: "Cara, melhor você pegar uma linha nossa aqui do que pegar uma linha do BNDES, que a linha do BNDES vai demorar 10 dias, 20 dias, 30 dias, e se você está no meio de uma safra, né, na produção para safra, no meio ali do plantio, você não tem como esperar uma análise do BNDES que vai demorar muito". Isso é o passado, né. A gente hoje, mas não é hoje não, já tem já uns 3, 4 anos que a gente está nesse processo full, a totalidade das nossas operações elas são digitais, então a análise dentro do BNDES ocorre de forma hiper célere, a gente está falando tudo é automatizado, tá. Então, uma vez que você passa pela análise dentro da instituição financeira que você tem relacionamento, que pode ser lá uma uma agência do Banco Sicredi, uma agência do Banco Sicoob, né. Você passou pela análise da instituição financeira, aqui dentro do BNDES a sua operação vai ser aprovada ou reprovada, né, dependendo da decisão, mas em termos de minutos, tá, porque tudo é muito célere. Então isso é algo que teve um ganho muito grande nesses últimos anos. Hoje o BNDES também, ele tem uma plataforma que é o canal MPME, qualquer um pode depois dar uma olhada, uma navegada, é só digitar no Google, né, canal MPME BNDES, está aí na tela de vocês. Então, você pode acessar as linhas do banco, você pode, por exemplo, enxergar na sua cidade quais são os bancos que operam aquela linha, enviar uma proposta de financiamento, né, para aquela instituição financeira, ou seja, você tem muito mais informação. Por meio desse canal MPME também você pode ter acesso a serviços prestados pelo Sebrae, você pode ter acesso a serviços prestados por fintechs de gestão, para ajudar ali na gestão da sua empresa,
a própria OCB tem parceria lá no canal, CNI, por aí vai. Ou seja, temos parceiros que oferecem serviços lá dentro desse canal MPME, além de fintechs de crédito, né, que muitas vezes você pode lá não ter sucesso em captar o recurso que você precisa por meio de um banco parceiro do BNDES, repassador, mas pode ter uma fintech de crédito, né? As fintechs são empresas que prestam serviços financeiros, mas em base tecnológica, né? Então, são normalmente instituições financeiras, vou chamar aqui de bancos digitais, instituições financeiras pequenininhas, mas que operam em nichos, né? Então, muitas vezes pode ser uma alternativa ali para que a sua cooperativa, para que você consiga chegar, né, naquele crédito que você precisa. Mas vamos lá. Então está aqui, né, um resumo do que eu falei, o canal MPME. Então a gente tem lá toda a nossa rede de parceiros, né? Então, quando eu digo parceiros financeiros, são instituições financeiras que elas têm autorização do BNDES para repassar produtos nossos. Então, quando eu falo em Sicredi, em Sicobi, em Cressol, em Bradesco, em Santander, em Banco John Deere, são exemplos de instituições financeiras que são autorizadas a repassar linhas do BNDES para vocês, tá certo? Então, essa lista você tem disponível no site do banco. Aí você também tem lá no BNDES, tá? Agentes financeiros, por exemplo, que não são repassadores do BNDES, que operam linhas próprias, mas que são ali parceiros do canal nosso, né? Então, como exemplo, eu dei lá as fintechs, tá? Essas instituições financeiras, todas que estão lá no canal, elas podem, a gente não obriga que elas operem apenas com as linhas do BNDES, isso é muito importante. A nossa preocupação não é vender uma linha do BNDES, a gente quer que o recurso chegue na sua mão. Então, se ela tem lá uma linha própria, que seja mais importante, mais interessante, desculpa, para você, cliente, do que uma linha do BNDES, a gente não tem problema nenhum em utilizar o canal MPME para poder operar uma linha própria da instituição financeira. O que a gente quer é que você consiga acessar o teu crédito na melhor condição financeira possível. Vamos lá. Então tá aqui, né? Então, só um resumo aqui das estatísticas do que é esse canal MPME que eu tenho falado com vocês. Já foi mais de 1,9 bilhão de reais contratados por meio dessa plataforma, 13 mil operações, né? Então, muitas das operações acabam acontecendo com linhas próprias dos bancos. Você já tem mais de 5.700 empresas que contrataram aqui ferramentas de gestão. Então, muitas das vezes a empresa ali, ela vai no canal MPME, ela percebe que tem lá uma solução de gestão para a sua empresa que pode ser mais interessante ou tão interessante quanto o crédito, por exemplo, né? Então, um sistema ali de gestão interna, de compras, de estoque, que ali algum parceiro oferece, e aí você tem algum tipo de condição mais interessante por estar acessando aquele parceiro nosso por meio lá do canal MPME, né? E ali é o número de usuários. Tem uma coisa aqui cinza aqui na frente, não sei se, Ju, é o cursor aqui que está na frente, mas não sei se vocês estão conseguindo ler. Então ali 2.300 usuários por dia, né, que navegam nesse, é uma média, né, nesse canal MPME. A gente pegou lá um dado de setembro de 21, mas essa é a média, 2.000, 2.500 usuários por dia que navegam nesse canal MPME. E aí depois eu convido vocês a navegar por ele para vocês terem essa experiência não tem, é só você botar lá as informações da sua, botar CNPJ ou CPF, se for produtor rural, o quanto quer operar, e aí você vai ter acesso lá a todas as informações que eu estou falando agora. E aqui eu vou falar só um último slide antes de passar para a Juliana a palavra, né, que é esse processo, né, de como é que você solicita o crédito no BNDES. Então você entra em contato normalmente com o seu banco de relacionamento. É óbvio que no canal MPME você pode escolher qualquer instituição financeira que você tenha interesse de operar. Agora, normalmente, a sua chance de sucesso ela aumenta conforme é o seu relacionamento com a instituição financeira. Imagina aqui o seguinte, o financiamento, o empréstimo é uma relação, você cria com a instituição financeira uma relação de longo prazo, né? Então eu sempre dou esse exemplo. Uma linha do BNDES ela normalmente tem 5, 6, 10 anos de prazo de pagamento.
Então você vai ficar ali como né, dentro, como um devedor daquele banco durante 10 anos. Então o banco vai falar o seguinte: olha, para poder operar uma linha do BNDES comigo, se você vai ficar junto comigo aqui durante 10 anos, tendo que me pagar todo mês um valor, eu quero saber se você é um bom pagador. Eu quero ter relacionamento com você. Eu quero saber se você é uma empresa que eu posso confiar que vai estar aí de pé durante os próximos 10 anos, que vai me pagar. Não tem jeito. Essa relação, ela existe com qualquer instituição financeira. Então, é por isso que normalmente o banco vai exigir de você não só um tempo mínimo de existência, né, de constituída aquela empresa, aquele negócio, ele quer saber quão confiável ele é, porque ele vai ter essa relação de longo prazo com vocês. Eu estou querendo dizer, na verdade, que empresas com pouco tempo de existência, de constituída, têm muito pouca possibilidade de pegar esse financiamento. Essa é a realidade, tá? Importante colocar aqui. Então, quanto mais tempo você tem de constituído, maior a chance de você pegar esse financiamento. E claro que o tempo de relacionamento conta muito, tá? Nada impede que você leve a sua informação bancária para outro banco para poder tentar conseguir uma condição melhor. Mas, normalmente, ele pede que você tenha um tempo de relacionamento com ele para poder ele ter ali, olha, um conhecimento, né, do dia a dia da sua empresa. E falar o seguinte: cara, legal, essa empresa aqui, empresa, cooperativa, eu conheço bem, ela tem um fluxo permanente aqui de pagamento, de recebimento, e eu posso ter aqui uma linha de crédito BNDES, por exemplo, com ela. Então, isso normalmente é o que acontece no mercado. Então, por isso que a gente fala, olha, você pode pedir em qualquer banco que seja operador de uma linha do BNDES, não tem problema nenhum. Agora, as suas chances, elas aumentam lá com o seu banco de relacionamento. Essa negociação, ela vai acontecer com o banco, em termos de taxa, prazo, valores, garantias. O banco, ele diz o seguinte: olha, tem uma taxa que a gente vai cobrar, e a Juliana vai falar daqui a pouco com vocês, que é uma taxa X para aquele produto. Só que depois você tem o que a gente chama de spread, ou taxa da instituição financeira. Essa taxa que ele vai cobrar com você, cliente, ela vai variar de acordo com o perfil da empresa, né, de acordo com o tempo que você vai querer fazer a operação. Então, tudo isso daí vai poder ter uma variação. É óbvio que dentro ali de um valor médio, né, não é que sejam variações tão grandes, não. A gente tem ali algumas médias que a gente coloca até no nosso site, né? Se você depois quiser ver, lá no crédito rural, a gente tem lá os valores médios que são praticados para a linha de giro. Mas essa a gente sempre coloca o seguinte: olha, a taxa final você só vai saber depois da negociação com a sua instituição financeira, tá? Mesma coisa os prazos. O BNDES ele pode colocar lá um prazo final para uma linha, para um programa. Mas pode ser que o banco fale o seguinte: olha, embora o BNDES coloque aqui um prazo máximo de 10 anos, eu vou operar com você durante 8 anos, 7 anos, de acordo com a tua capacidade de pagamento, eu percebo que você consegue pagar para mim em tantos meses. Então, essa é uma negociação que é feita com o banco. Da mesma forma, o valor, né? A gente pode ter lá um valor máximo que você pode captar, mas a instituição financeira ela vai avaliar qual é o teu limite de crédito lá dentro. Então, ela vai definir qual é o ticket máximo, o valor máximo que você pode pegar de financiamento. A mesma coisa é a garantia, né? Se você vai ter que constituir uma garantia real, qual vai ser o valor dessa garantia. Isso é uma negociação que a gente faz, deixa que o banco faça. Aí você fala o seguinte: mas Thiago, por que o BNDES não define um limite? Porque senão o banco vai querer botar um valor absurdo. Porque se a gente colocar um limite, o que vai acontecer é que ele não vai operar. A gente deixa o banco, a avaliar ali o cliente, né, e definir as condições dessa operação. E obviamente que se você não acha interessante aquela negociação, a gente tem ali mais de 70 bancos parceiros, né? Na região norte, a gente opera com mais de 30 bancos. A gente permite que você negocie, então, com mais de um banco para poder avaliar qual é a condição melhor que vai ser ofertada para o seu negócio. Vamos lá. Então, uma vez passado, né, por esse processo dentro da instituição financeira,
o banco ele vai enviar a proposta para validação do BNDES. É aquilo que eu te falei, né, mais cedo. A avaliação dentro do BNDES ela é automática, né, então a gente chama ali de análise em tempo real, está aí no item 4. E o BNDES, uma vez aprovado, ele devolve para a instituição financeira proceder, né, todo o processo de contratação. Contratou, é enviado um pedido de liberação do recurso para o BNDES, a gente libera no dia seguinte à instituição financeira, que tem até 2 dias úteis para liberar o dinheiro na sua conta. Tá? Então, esse é o processo de obtenção do financiamento do BNDES. É óbvio que, quando você passa pelo processo 2, o 3, o 4 e o 5 é muito simples, é muito fácil e é célere, né? A grande discussão, toda a grande questão está ali no processo, no item 2, né? Que é a negociação com o banco sobre taxa, prazo, valores. Essa é uma negociação que ela vai depender muito de banco para banco e de empresa, de cooperado, de cooperativa, de produtor rural para produtor rural. Isso aí vai depender muito ali de cada caso. E aí por isso que a gente está fazendo esse projeto aqui com vocês, de levar informação, de levar conhecimento para vocês. Então tem todo um processo de gestão, né, que vai ser dado lá por meio do ensino à distância, que quanto melhor for, né, a gestão da sua empresa, do seu negócio, da sua cooperativa, quanto melhor for, né, a elaboração do seu plano de negócio, que vai demonstrar para o banco que você tem um propósito, né, bem desenhado para poder aplicar aquele recurso, que ele vai gerar retorno e que ele vai ter. Com melhor for tudo isso, você vai ter melhor capacidade de obtenção do crédito. Né? Então, esse é o projeto que a gente está falando com a CB. A Juliana agora vai falar com vocês sobre documentação, que é exigida pelo BNDES. Esse é um ponto importante, né? Que muitas das vezes você pode ter tudo isso que eu falei, mas se a documentação não tiver ok, não tiver em dia, acaba que o processo ele não tem como avançar, tá? Então, documentação é um ponto importante. Depois ela vai falar com você sobre esses programas, né? Porque aí depois você vai poder falar no seu banco e falar o seguinte: olha, eu assisti aqui o BNDES falando, eu vi aqui no site que vocês são operadores dessa linha, eu quero essa linha A, eu quero essa linha B, eu quero essa linha C. Né? Então você vai estar empoderado de informação para chegar lá no teu banco e saber o que você precisa, o que você quer em termos de solução financeira para o seu negócio. Né? E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre estatísticas com vocês e com certeza no final vai abrir para perguntas, para as dúvidas que vocês venham a ter. A gente vai estar sempre aqui aberto ao diálogo, a tirar dúvidas, a discussão, né? Então, a gente tem esse canal, né, pavimentado aqui com a OCB e essa parceria ela é muito importante, porque no final das contas, qual é o nosso objetivo? O desenvolvimento. Né? A gente quer fazer, não é que o dinheiro chegue na instituição, na cooperativa, a gente quer que, na verdade, esse recurso chegue, mas chegue para poder elevar vocês de patamar, para que vocês consigam colocar os projetos, consigam se desenvolver, crescer, melhorar a região. Esse é o objetivo do BNDES, né, que é o Banco de Desenvolvimento aqui do nosso país. Ju, vou passar a palavra para você, eu vou agradecer aqui o espaço, tá? Eu volto depois ali no final para as perguntas. Boa reunião aí com vocês e com a Ju. Obrigado, Clara. Valeu, Alex. Obrigada, Thiago. Pessoal, bom dia. Queria agradecer a participação de todos vocês. Eu sou Juliana, aqui do BNDES. Vou continuar aqui com a apresentação do Thiago. Assim, eu já até aviso, a apresentação tem um conteúdo bem extenso e eu vou dar intervalos a cada pedaço que a gente fizer da apresentação e vocês podem tirar as dúvidas ou nesse intervalo ou então no final, porque como é muito conteúdo, eu vou tentar dar umas pausas. Então, vou voltar lá para a apresentação. Queria falar um pouco sobre a documentação que a gente exige, né? Acho que a gente esteve aí em Belém no mês de fevereiro e essa dúvida de documentação surgiu, então a gente trouxe aqui o material, isso aqui vai ficar disponível para vocês, então, assim, eu acho que é mais entender em linhas gerais e depois a gente vai disponibilizar todo o material também para vocês fazerem consultas e, se for o caso, entrar em contato com a OCB, que tem as sedes locais, né? A gente já capacitou os técnicos da OCB e eles estão em contato direto conosco, então a gente pode sempre ajudar também a tirar dúvidas que surjam depois.
Então, sobre documentação, as nossas exigências, elas são em função dos recursos serem públicos. Então, isso está determinado em legislação. A gente não consegue abrir mão de uma série de documentos e o banco repassador ele vai exigir esses documentos de vocês. Pode ser também que o próprio banco repassador solicite algumas outras informações. Isso aqui é o que o BNDES exige. Então, a gente exige CND, a comprovação de regularidade do FGTS e a prova de quitação do ITR no caso de imóveis rurais. Esses 3 documentos, eles podem ser substituídos pelo CADIM, que é uma consulta que a gente consegue fazer por aqui, e a gente, então, informa o banco repassador que as informações estão corretas, a gente pode substituir essas 3 documentações pelo CADIM, mas essa consulta que a gente faz, ela demanda, na verdade, que vocês estejam com toda a documentação correta. Se não tiver correta, o retorno que a gente vai ter que está faltando algum tipo de documentação. Então, CND, FGTS e o ITR, no caso de imóveis rurais. Além disso, e aí não fica incluído no CADIM, a gente exige a comprovação da regularidade com a entrega da relação anual de informações sociais, o RAIS, ou então uma declaração que diga que todas as informações foram incluídas no e-social. No caso de financiamento rural, além da CND e do ITR, a gente exige o CAR na situação ativo no momento da contratação. Nas operações que se destinam às atividades agropecuárias no bioma Amazônia, a gente também exige a certidão negativa de embargos do IBAMA. Além disso, tem algumas exigências gerais. Quando tiver hipoteca de imóvel rural, além do ITR, a gente exige também a inscrição no INCRA. Também exigimos que a empresa ou a cooperativa não esteja inscrita no cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à escravidão. E também atos constitutivos ou modificativos que mostrem quem são os representantes legais. Então, eventualmente, declaração ou então algum documento de cartório, enfim, a gente costuma exigir também essa documentação para ver quem pode tomar as decisões. Em relação às empresas, também a gente exige documentos que demonstrem a constituição do capital social e a composição acionária, para ver quem são os sócios, né, do negócio, e a comprovação de regularização, de regularidade perante os órgãos ambientais. Em relação aos investimentos, a gente exige os documentos fiscais, né? As notas fiscais de investimento, para que possa ser comprovado onde esse recurso foi, de fato, aplicado. Isso se aplica quando a gente tem um recurso determinado para algum uso específico. Então, eu vou fazer um barracão, e aí, assim, nesse caso, a gente precisa verificar essa documentação. Mas a gente tem algumas linhas que são mais flexíveis, que são para uso do dia a dia, e nesse caso a gente não exige documentação fiscal. De documento, assim, é isso que o BNDES exige. Eu não sei se vocês querem tirar já alguma dúvida agora, que eu já posso ir esclarecendo. Senão a gente pode deixar para o final também. Juliana, o Matheus até tinha questionado se eles poderiam tirar dúvidas. Sim, só repassar algumas Sim. orientações assim, todos poderão tirar dúvida. Quem tiver alguma dúvida já de imediato, tem uma opção no canto superior direito, mais no centro da tela também, chamada reações, e aí tem uma mãozinha assim, só colocar, e aí eu vou controlando aqui quem quer tirar dúvida. Se não conseguir fazer isso, não tem problema. É só você desabilitar o seu áudio e pedir para falar que a gente autoriza aqui. Matheus já levantou a mãozinha. Matheus, você quer tirar sua dúvida já de imediato? Por favor. Pode ser agora. Estão me ouvindo bem aí? Perfeitamente, Matheus. Sim, assim, muito bom essa iniciativa, né, aí do BNDES se aproximar mais, como já vinha sendo feito, né, desmistifica um pouco o acesso ao BNDES.
Mas, assim, eu vejo que pela fala do outro rapaz, que ainda depende muito da agência local. E, assim, quando se fala em relacionamento, fala em tempo de... Você corta muita possibilidade de empresas novas, empresas com 1 ano, empreendedores, né, microempreendedores, que não têm relacionamento construído ainda com a agência bancária, cai, assim, muito, né? Então, acaba que, por mais que o BNDES esteja apresentando, tudo ainda vai depender de uma decisão de um gerente local, querer me financiar ou não, entendeu? Então, pode ter as boas linhas, juros e tal, ainda depende de alguém da agência local. E essa decisão ela pode ser influenciada por muitas coisas, entendeu? Então, ainda eu acho que um acesso mais direto ao BNDES, principalmente de empreendedores, pessoas que estão com uma ideia começando, ou startups, enfim, não sei, seria melhor do que depender, de repente, de uma decisão de um gerente local. Ah, sua empresa, você tem 6 meses de constituído. Sim, é por isso mesmo que eu estou precisando de dinheiro, porque eu estou começando agora. É o seguinte, a gente tem também outras iniciativas, tá, para startups, é que aqui a gente veio falar de crédito, tá? E na questão do crédito, de fato, esse relacionamento estabelecido, ele costuma ser exigido pelos bancos, assim, eu acho que a gente vem vindo num histórico aí dos últimos anos de tentar colocar fintechs para dentro, para repassarem recursos e tentar fomentar que outros participantes atuam também nisso, de apoiar as startups. A gente tem outras iniciativas, tá, por meio de fundos. Eu acho que aí, assim, eu acho que depende muito também do estágio que está o negócio, né? Acho que no início, de fato, acho que todos os negócios, independente da região, eles vão precisar de um outro tipo de capital até que chega um momento em que ele fica apto a crédito. Aqui a gente está falando desse momento mais apto a crédito, a gente tem outras soluções, eu acho que depois, assim, acho que fica aqui de tarefa para a gente passar essas informações para o Alex e para a Clara, para eles divulgarem outras iniciativas do BNDES que a gente tem para startups, para empresas nascentes. Tá, te peço até desculpas que a gente nem se preparou, assim, a gente veio muito, muito mais preparado para falar sobre crédito, não é nem a nossa área que faz isso, é outra área que faz a parte de startups, mas a gente pode disponibilizar material. E aí, do ponto de vista de crédito, para chegar no pequeno, realmente o modelo é esse, quem assume o risco da operação é o nosso banco repassador. Então, ele, se eventualmente a empresa não pagar, o pequeno empresário não pagar, a cooperativa não pagar o banco precisa devolver esse recurso ao BNDES. Então, esse é o modelo que a gente achou para chegar nos pequenos até o momento e a gente vem trabalhando em outras soluções. Mas no caso, por exemplo, de uma opção de crédito do BNDES ser melhor do que a linha bancária, eu posso exigir que ele me financie na linha do BNDES, em vez de colocar uma linha do banco? Aí, pelo que eu entendi, também não tem essa opção, né? O que eu acho que é mais importante aqui é que vocês conheçam as opções de BNDES, até para quando chegar nessa negociação com o gerente, vocês conseguirem argumentar. Olha, eu conheço, eu tenho a informação, existe essa possibilidade, por que eu não tenho acesso? Assim, o que a gente vê é que alguns bancos, eles eventualmente começam com algum produto deles, até eles terem mais conhecimento sobre o cliente, e depois ele parte para uma linha de BNDES, como um segundo financiamento. É comum a gente observar isso. Tá? Porque isso, quando o recurso é do BNDES e o banco não recebe o pagamento da empresa, o banco tem que arcar 100% com isso para o BNDES. Então, ele vai selecionar os clientes que ele vai operar, mas o que eu acho que é muito importante é vocês terem esse conhecimento, essas informações, para quando chegar no gerente, vocês argumentarem, olha, eu já estou aqui há 2 anos, tenho conta aberta, a gente tem um bom relacionamento, eu sei que existe a linha do BNDES, que tem uma taxa melhor. É claro que nem sempre vai ser isso uma verdade, pode ser que o banco até tenha algo melhor para oferecer. Isso acontece também. Mas o importante é vocês terem a informação. Agora, na sequência, com a dúvida, está o Carlos e depois o Wilson.
E aí, Alex, Clara, deixa eu pois não? só complementar a fala da Juliana, que eu achei bem pertinente a dúvida. Em última instância, né, Juliana, a cooperativa ela tem a opção de vários agentes financeiros. Então, se eventualmente aquele agente financeiro especificamente, né, não está trabalhando com essa linha do BNDES, ou não tem entendimento de que dá para avançar com a cooperativa, quem sabe é o caso de procurar, e aí a nossa sugestão, especialmente as cooperativas de crédito, né? Com as quais a gente, inclusive, como sistema OCB, tem aí também um relacionamento muito mais próximo. Então, a nossa sugestão, então, enquanto sistema OCB, é que, eventualmente, vocês possam priorizar e buscar as próprias cooperativas de crédito que tendem aí a ter um atendimento, de repente, mais direcionado, mais específico para o nosso modelo de negócio. Tá? Então, é isso. Acho que, no final das contas, há uma variedade, né, de opções de instituição financeira e reforço aqui também o papel das cooperativas de crédito nesse processo. Obrigado, Clara. Carlos, a sua dúvida, se puder abrir a câmera, se sentir confortável e para a gente poder olhar, enfim, ter essa troca mais direta, mesmo a gente estando de forma virtual, abre o microfone e a câmera e faça a sua questão, por gentileza. Bom dia a todos. Primeiro eu quero parabenizar o evento, né? Um evento muito produtivo, muito esclarecedor. Parabenizar o sistema OCB Sescop por estar promovendo esse evento junto com o BNDES. Parabenizar a turma do BNDES pela bela apresentação, bem esclarecedora. Eu tinha algumas dúvidas em relação a como é que quais os caminhos para acessar o crédito do BNDES, e agora ficou bem mais claro, né? Bem mais consegui entender melhor. Nós temos uma cooperativa lá no Marajó, chamada Cooperativa Semente do Marajó, né? Uma cooperativa que tem 7 anos, a gente trabalha com açaí e outros produtos, e pelo que eu entendi, acho que 7 anos é um tempo razoável para poder já ter uma certa credencial, né? Outra questão é que eu entendi que tem que criar um vínculo, né? É bom ter um relacionamento com uma instituição financeira, né? A gente está até pensando aqui no Sicredi, ou Cicobi, etc. A gente também já tem com o Banco da Amazônia, uma conta do Banco da Amazônia. Eu não sei se o Banco da Amazônia opera com o BNDES. Outra questão o BNDES ele financia, por exemplo, crédito para compra de veículos, tipo embarcações e também capital de giro. Essa é a minha dúvida. Sim, Carlos, eu vou até, assim, a gente vai passar ainda pelos produtos, tá? Tá então, depois a gente, eu acho que na hora que a gente for falar, eu dou os exemplos ali, tá bom? Mas financia sim, tá? Depois a gente fala sobre as linhas. Tá bom. E só para a gente fechar essa rodada aqui, e aí tem o Wilson na sequência, e aí depois a gente já passa, porque a Juliana vai continuar a apresentação, eu acho que acredito que várias dúvidas vão ser Sim. esclarecidas ao longo da apresentação, aí vai ficar mais fácil também, para vocês até elaborarem outras questões e outras dúvidas pormenorizadas. Carlos, por gentileza. Tá bom. Não, já concluí. É só minhas considerações e minhas dúvidas que eu tinha, né? Obrigado, viu? Agora o Carlos, Agradeço. por gentileza. Carlos já foi, né? Já foi. É. Tá com o nome levantado aqui Não, perdão. Então, Juliana, por gentileza. Já foi. Tá. Cleide, a gente volta depois na sequência. Tá, eu vou tentar passar aqui, tá, gente? Também, se tiver dúvidas de documentação, depois a gente volta, porque a documentação realmente é bem extensa, né? Então, aqui eu vou falar um pouco de taxa de juros. Também essa parte é um pouco complexa, então, e ela vai ser útil para entender dali para frente, né? A taxa de juros do BNDES ela é composta por 3 componentes. Uma parte que é o custo financeiro do BNDES, que é o que a gente precisa, que é o nosso custo de captação. Então, quando eu pego os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é uma das nossas fontes, eu preciso remunerar esse recurso a uma taxa. Então, é o valor que a gente parte ali da taxa de juros que o BNDES tem que pagar pelo dinheiro que a gente pega emprestado. Esse custo financeiro, a gente tem 3 opções atualmente.
A TLP, que é a taxa de longo prazo, que ela tem um componente de inflação, que é variável, e mais uma taxa de 4,94 ao ano. Então, essa aqui é uma taxa que ela varia ao longo do tempo, e depois a gente traz um gráfico para ficar mais claro do que eu estou falando. A gente tem uma taxa fixa do BNDES. Esses números eu não consegui pegar de ontem, ela varia dia a dia, e na semana passada ela estava entre 11,28 até 12,86. Ela varia em função do prazo da operação e do período de liberação. Então, para cada prazo de financiamento, a gente tem uma taxa, isso fica disponível. Fica disponível no site do BNDES para vocês consultarem, mas ela hoje vai estar alguma coisa em torno disso, ela não varia tão rapidamente, e uma vez determinada essa taxa no momento da contratação, da aprovação, ela fica fixa ao longo da vida toda do financiamento. É uma taxa que a gente tem recomendado para... especialmente para o agro, porque ela se assemelha muito com as taxas do Plano Safra. No funcionamento, né? Ela acaba sendo um pouco mais cara que o Plano Safra, depois a gente também vai entrar nesse detalhe, mas ela é uma taxa que fica fixa ao longo do tempo. E a Selic, que a gente conhece, né? A taxa ela varia aí ao longo dos meses, hoje está em 11,75, a gente cobra um adicional, uma sobretaxa de 0,45, que também isso é em função do nosso custo de captação, e também é uma taxa que varia aí ao longo do tempo. Além do custo financeiro do BNDES, que pode ser nessas 3 taxas, a gente tem um spread, que é para o próprio BNDES continuar operando, e isso varia de linha a linha, então a gente tem linhas que têm um valor menor, outras têm um valor maior, a gente vai entrar no detalhe das linhas que a gente trouxe aqui. E tem a taxa do agente financeiro, que acho que o Thiago falou bastante, que também é o que o agente financeiro vai cobrar em função do risco que ele está correndo, e aí isso vai variar do perfil do cliente. E também a gente tem alguns produtos que têm alguma limitação, ela é de livre negociação entre agente financeiro, mas alguns produtos a gente coloca um teto do máximo de taxa que o agente financeiro pode cobrar. Também vou entrar mais no detalhe de cada uma das linhas mais para frente. Aqui a gente traz, né, só para vocês terem uma ideia, desde janeiro de 2018, se eu tivesse contratado uma operação em TLP, a taxa teria tido vários saltos, essa linha azul. Então, eventualmente, vocês podem ter uma surpresa no valor da parcela. Então, tem sido uma taxa que ela tem sido menos operada nos últimos tempos. A gente acabou aumentando o número de operações em Selic e em TLP, até porque a Selic, aqui no verde, a gente vê que ela teve uma queda, né? Mas ela está numa tendência de subida agora. É possível que a gente volte a ter mais operações nessa taxa TLP, mas é só para ficar claro aqui que ela oscila, então, eventualmente, quando o financiamento é contratado nessa taxa, pode ser que exista alguma surpresa. A Selic, ela varia de acordo com a determinação do cupom, ela teve uma baixa aqui, né, em janeiro de 2021, agora ela tem subido, tem ficado mais cara, mas também é uma taxa que varia, só que, e aí está atrelada muito a determinação do Banco Central, a gente não consegue interferir muito nessa taxa. E aqui a TFB, né? No momento em que a taxa fixa do BNDES, no momento em que a operação foi contratada lá em janeiro de 2018, ela foi determinada e ela foi mantida ao longo de toda a operação. Então, é uma taxa que não tem surpresas ao longo do tempo, ela ficou um tempo mais alta que a Selic, né? Mas é uma taxa que ela é mais fácil das pequenas empresas entenderem, e a gente tem observado que as pequenas empresas, em geral, têm operado aqui, e o agro também opera muito na TFB. E aqui eu vou trazer um pouco também do que a gente tem de solução. A gente tem um portfólio muito grande de produtos, eu não trouxe todos, trouxe alguns mais aderentes à necessidade
de cooperativas de produção agro. Mas a gente apoia máquinas e equipamentos, sustentabilidade, projetos de investimento, garantia, necessidades do dia a dia, microcrédito e crédito rural. Aqui, assim, acho que esse slide é mais para mostrar a importância do agro dentro do BNDES, né? A gente, dentro dos recursos do Plano Safra, a gente vem aumentando a nossa participação na distribuição, né? A gente teve aqui em 2016, 17, 58% de participação do BNDES no crédito rural para investimento. Ainda estamos com um percentual muito alto, né? De todo o investimento de crédito rural com os recursos do Plano Safra, 44% foram repassados pelo BNDES no último Plano Safra. E dentro do próprio BNDES, a gente também vem crescendo de participação no crédito rural. Então, assim, lá em 2012, a gente fazia de tudo que a gente desembolsava, só 7% era para o rural. No último ano, a gente estava com 26%, chegamos a 29% aí em 2019. Isso mostra o quanto o rural tem sido relevante para o BNDES. E aí, pensando nisso, né, nós somos repassadores do Plano Safra. O Plano Safra 21-22, ele está praticamente esgotado. Hoje a gente só tem recursos no Pronaf, que é para geração de renda e melhoria de uso da mão de obra familiar. Acho que vocês devem conhecer o Pronaf. A gente tem um pouco de recurso só para custeios, só a Cressol que tem repassado esse recurso. As demais linhas, para médios produtores, para tratores e implementos, agropecuária irrigável, defesa animal, sustentabilidade, competitividade, inovação tecnológica e modernização de armazéns e capital de giro, esses recursos, no momento, estão esgotados. Mas a gente deve ter uma reabertura em breve. A gente faz a gestão da distribuição desses recursos, né? Eventualmente, a gente tem uma operação que está aprovada, mas não foi contratada, então a gente já reservou o recurso, então a gente tem algum restinho de recurso desse Plano Safra ainda, que a gente deve abrir nos próximos dias, então os bancos devem operar, vai ser pouco, em geral ele acaba rápido, então a gente acabou não focando, e em julho a gente vai ter um novo Plano Safra, 22-23, então é importante saber que a gente opera essas linhas, eu não trouxe muito detalhes delas, elas existem, as informações sobre elas estão disponíveis no site do BNDES, mas hoje a gente não teria nada para oferecer, mas elas têm taxas mais baixas do que o que a gente costuma operar, porque é um programa do governo federal e tem uma equalização. A gente, para cada linha, a gente tem uma taxa fixa, isso varia de acordo com a linha, a taxa e o prazo, e acho que quando for aberto a gente vai avisar a OCB para que ela informe também os associados. Além do Plano Safra, a gente criou mais recentemente um produto com recursos do BNDES, que é para financiar qualquer necessidade de investimento do produtor rural. Essa linha ela conta com recursos do próprio banco, então é uma linha que fica disponível o tempo todo, independente do esgotamento do Plano Safra, a gente mantém como alternativa o crédito rural. Ele é um pouco mais caro, mas ele está sempre disponível, então ele tem essa vantagem, ele costuma ter um volume maior de operações quando a safra se esgota, que é justamente o momento que a gente está, né? Isso é para não deixar o produtor rural descoberto sem financiamento enquanto não tiver os recursos do Plano Safra. E aí eu trouxe mais detalhes do crédito rural. A gente tem 3 linhas, uma para aquisição de máquinas e equipamentos, outra para projeto de investimentos e uma mais recente que é a de custeio, que aí é para atender as necessidades ali mais de compra de insumos, e aí eu vou entrar em cada uma delas, né? Todas essas linhas, elas atendem qualquer necessidade do produtor rural, seja para armazenagem, produção florestal, agroindústria, aquicultura. E
aqui a gente traz, a gente deixa na apresentação o QR Code para que vocês possam sempre acessar as linhas no site do BNDES, que a informação lá vai estar bastante atualizada. Então, o crédito rural, né? Ele apoia as atividades agropecuárias, incluindo pesca, aquicultura, produção florestal e agroindustrial por meio da concessão de financiamento para custeio e investimento. O recurso não depende do orçamento do Tesouro Nacional, então ele está disponível o ano todo. Vocês podem sempre buscar aí via agente financeiro esses recursos. A gente financia, então, projetos de investimento, investimentos fixos e semifixos em bens e serviços diretamente relacionados com a atividade agropecuária, aquisição isolada de máquinas e equipamentos para uso nas atividades agropecuárias e o financiamento destinado às despesas de custeio da atividade agrícola e pecuária. Os beneficiários podem ser produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas. O BNDES apoia pessoas físicas quando produtores rurais. E também as cooperativas de produtores rurais, que é o público que a gente tem aqui, né? Então, todos vocês têm acesso a essas linhas, fazem parte do público dessas linhas. Aqui a gente traz um pouco de cada uma delas, né? Elas têm taxas distintas, então o projeto de investimento ele pode ser operado naquelas 3 taxas, aqueles 3 custos financeiros que a gente explicou, né? TFB, TLP ou Selic. O BNDES cobra do spread próprio 0,95%, que é o spread mais baixo que a gente trabalha no momento, então isso mostra o interesse que a gente tem em operar esse tipo de linha e atender esse tipo de público. E o agente financeiro, ele tem um spread limitado, né? Eu falei que em alguns casos o produto tem uma limitação ali do que o agente financeiro pode cobrar, e ele pode cobrar até 2,8% no caso de projeto de investimento. Quando for máquina e equipamento, também pode ser o mesmo custo do BNDES, o mesmo custo financeiro, mais o spread de 0,95%, e aí o agente financeiro ele pode cobrar um spread menor até 2,1%. Então, a gente está falando aqui, se for uma TFB de 12%, mais um 13%, mais 2,8%, isso vai chegar a uns 15,8%, algo em torno disso na ponta, tá? No caso do projeto de investimento. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, é mais caro do que os produtos do PAGF, né, do Plano Safra, mas é uma alternativa quando o Plano Safra se esgota. É uma linha que a gente tem tido bastante demanda. Por fim, o custeio a gente aceita TFB ou Selic, não pode ser operado em TLP. Isso também muito em função do público, a gente observa que quem acessa custeio acaba preferindo o TFB ou Selic. A taxa do BNDES, o spread do BNDES é um pouco mais alta, 1,25%, e do agente financeiro vai até 4,3%. Tá? Mas a gente vê também que assim, aqui tem um spread do agente financeiro mais alto, mas a gente vê alguns agentes financeiros que, quando querem fornecer esse produto, eles baixam um pouco isso, tá? Eles não vão no limite, eles acabam operando por menos, especialmente no caso das cooperativas de crédito, que já tem um relacionamento com os cooperados, né? Eles são sócios, então a gente observa que tem alguns casos que os spreads são menores. Em relação ao prazo, o projeto de investimento, ele é de até 15 anos, com carência de 3 anos, então, assim, prazo é um diferencial, né, dessa linha, os prazos são bem longos. Para máquinas e equipamentos, 10 anos, com carência de até 2 anos, e o custeio, o prazo é mais curto, até 3 anos. As garantias são negociadas entre a instituição financeira e o cliente, e a gente não aceita, neste caso, o FGI, que é aquela solução de garantia que a gente fala, que o Thiago falou lá no início, que a gente oferecia nesse programa, ela não está disponível, então tem que ter realmente uma negociação do cliente com o banco de relacionamento dele. E a gente financia até 100% de investimento. Acho que esse aqui é o principal produto, acho que para esse público que a gente consegue oferecer, tá? Ele é bastante flexível e ele tem taxas e prazos interessantes dentro do nosso portfólio.
A gente trouxe também o Procapcred, ele é um produto para fortalecer a estrutura patrimonial das cooperativas de crédito. Então, eventualmente, vocês são cooperados de uma cooperativa de crédito e vocês querem adquirir cota parte ou querem entrar, a gente financia a aquisição das cotas partes. Também tem os custos financeiros TLP, TFB ou Selic, remuneração do BNDES 1,25% e a taxa do agente financeiro até 3%, até 10 anos de prazo, com carência de até 2 anos, e também até 100% do investimento, mas limitado a 30 mil por cliente a cada 2 anos. Tá? Esse aqui é mais quando vocês querem entrar numa cooperativa de crédito e precisam adquirir ou querem aumentar a participação numa cooperativa de crédito e querem adquirir cota parte. A gente tem esse produto, não voltado para o agro, né? Que é voltado para qualquer cooperado pessoa física de atividade produtiva e autônomo, ou então pessoa jurídica de atividade rural. Pequenas empresas, aqui é a nossa linha de capital de giro, tá? É a linha mais flexível que a gente tem, só que ela é voltada para empresários individuais, micro, pequenas e médias empresas com faturamento de até 90 milhões. Então, não pega empresas grandes e tem uma limitação de até 10 milhões por cliente por ano. Tá? E aqui pode ser financiado qualquer necessidade do dia a dia. Pagamento de funcionário, aluguel, aqui não tem a necessidade da comprovação, eu falei lá para trás de documentação fiscal, esse produto não tem a necessidade de comprovação de como foi investido o recurso. Não precisa mostrar a nota fiscal do equipamento adquirido, enfim, porque não necessariamente, enfim, pode ter sido usado para pagar aluguel, a gente não exige essa comprovação. A taxa de juros também, custo financeiro, TLP, TFB ou Selic, a remuneração do BNDES de 1,25% e a taxa do agente financeiro é livre. A gente também financia até 100%, limitado a 10 milhões por cliente a cada 12 meses. Prazo também para capital de giro vai até 5 anos, é um prazo também alto para esse tipo de linha, e a carência de até 2 anos também para giro é um prazo bastante alto de carência. Aqui a gente trouxe um pouco do Finame, BK Aquisição e Comercialização. Aqui acho que principalmente interessante vocês observarem que a gente financia ônibus e caminhões. Esse caso, o financiamento ele é um pouco distinto. O fornecedor tem que estar cadastrado no BNDES para ser fornecedor. E o recurso ele é diretamente liberado para o fornecedor, ele não passa para o cliente. Então, você vai comprar um caminhão para escoar mercadoria, vamos trazer um exemplo da Volvo, e o recurso vai ser liberado para o próprio Volvo, nem passa pelo cliente, mas vocês é que ficam depois com o financiamento para ser pago ao BNDES. Então, as condições de financiamento vai até 100% também. No caso de aeronaves executivas e comerciais, está limitado a 85% do financiamento, essa única exceção. A taxa de juros, TLP, TFB ou Selic, a remuneração do BNDES, no caso de micro, pequenas e médias empresas, é de 1,15%. Se não for micro, pequena e média, é um pouquinho maior, para grandes empresas vai a 1,25%. E a taxa do agente financeiro é livre. Prazo também bastante alongado, 10 anos, com até 2 anos de carência. E se for TFB, a carência não pode chegar a 2 anos, ela fica limitada a 1 ano. Aqui o baixo carbono a gente trouxe também, porque eventualmente vocês precisam de alguma instalação de placas solares, também é uma linha que a gente vem operando, né, cujo foco é reduzir a emissão de carbono. Também segue a lógica do Finame, né? O produto tem que ser, o item que vai ser adquirido, ele tem que estar cadastrado no BNDES e tem que ser novo. E o recurso vai direto para o fornecedor quando a gente faz a liberação, e o financiamento fica com o cliente que adquiriu a placa solar, ele que vai, placa solar ou qualquer outro equipamento, ele vai pagar isso ao longo dos anos de acordo com a negociação com o banco. Os itens financiáveis,
Então, são itens de sistemas geradores fotovoltaicos do tipo A, aerogeradores eólicos de até 100 kW, aquecimento de água, serviços de instalação desses itens também podem estar incluídos no financiamento. Para mobilidade, ônibus e caminhões elétricos, híbridos, ônibus e caminhões movidos a biocombustível, outros modelos com tração elétrica, veículos comerciais leves, elétricos ou híbridos, carros de passeio elétricos ou híbridos, motocicletas, bicicletas, triciclos, patinetes elétricos. E nesse caso de carros de passeio ou motocicletas e patinetes, aqui é mais para frota ou então serviços de atividade de logística, entrega de eventualmente algum item que vocês façam distribuição. E aí, na parte de infraestrutura, equipamento de recarga, infraestrutura para geração e abastecimento de hidrogênio, equipamento para abastecimento de gás veicular, baterias de tração, células de combustível, enfim, tem uma série de itens que podem ser financiados aqui. No site, vocês podem, aqui por esse QR Code, vocês podem entrar no site, a apresentação vai ficar disponível, e vocês podem ver exatamente o que pode ser apoiado nessa linha. E aí a gente trouxe ela, porque a gente falou do ônibus e caminhões, né? Nesse caso, a remuneração básica do agente financeiro ela é um pouco menor. Ali no ônibus e caminhões era 1,15, aqui é 0,95. Então, assim, também mostrando que a gente tem interesse em financiar itens que reduzam a emissão de carbono. Também é limitada a remuneração do agente financeiro a 3,5% e o custo financeiro é Selic, TLP ou TFB, as garantias negociadas entre o agente financeiro e o cliente. Também pega empresas de todo porte e cooperativas e pessoas físicas. O BNDES vai até 100% de participação, até 20 milhões por operação, 150 milhões por cliente por ano, prazo máximo de 10 anos, com 2 anos de carência, e pode ter capital de giro associado. Então, você pode comprar uma placa solar e ter até 30% de capital de giro sem a necessidade de comprovação do uso desse recurso. É uma linha mais nova, então a gente não tem muitos bancos operando ainda. A gente trouxe aqui a relação dos bancos, não tem nenhum banco cooperativo ainda, mas pode ser que eventualmente algum entre. Eventualmente os bancos levam um tempo para começar a operar algumas linhas, porque eles precisam organizar os sistemas, treinar a equipe, mas essa é uma linha que a gente tem apostado aí mais recentemente. Então, pode ser que em breve a gente tenha mais operadores e aí a gente também atualiza essa informação e envia para vocês. Eu trouxe também o cartão BNDES, eu acho que esse eu não tinha falado, né, na última apresentação que a gente fez para os técnicos da OCB, mas também é um produto bastante flexível, é um crédito rotativo e pré-aprovado, você vai no banco, negocia esse crédito rotativo e pré-aprovado, o agente financeiro vai determinar ali um limite que você pode usar e o cartão vai ficar disponível, e você pode fazer as compras diretamente na plataforma ou então em algum fornecedor que ofereça os itens que também são itens credenciados, isso está tudo no portal do cartão. Então, ele é pré-aprovado, você pode usar de acordo com o que o agente financeiro determinou de limite por cliente. O limite pode ser até 2 milhões por banco emissor, por cliente. Os pagamentos são em até 48 prestações fixas. É um produto bastante simples. A taxa de juros ela é pré-fixada, no momento ela está em 1,52 ao mês. E ela, a partir do momento em que o produto é contratado, a compra é feita, essa taxa vai ser fixada ao longo do pagamento desse financiamento. Temos mais de 270 mil produtos e 73 mil fornecedores credenciados, então, assim, uma gama muito grande ali de coisas que podem ser adquiridas e pode ter serviço associado, frete, treinamento e instalação. A gente já teve mais operadores nesse produto. Hoje a gente tem Bradesco, Banrisul, Santander, Sicredi e Sicobi. É um produto aqui bastante flexível, mas assim, a gente sabe que
como é um rotativo, a gente financeiro eventualmente não tem muita visão do que está acontecendo ali com o cartão, eles acabam, atualmente tem sido um produto mais oferecido para clientes com quem eles têm um relacionamento maior, mais longo. E aí, assim, a gente já terminou a parte de produtos, aqui é mais para mostrar a importância das cooperativas para o BNDES, né? E a gente vem crescendo em número de aprovações, né? Em 2019 a gente teve pouco mais de 1 bilhão de financiamentos aprovados para cooperativas, e em 2021 a gente a gente dobra esse número, né? São 4,5 bilhões aprovados nos últimos 2 anos. Então, isso mostra que o nosso interesse de atuar com esse público, a gente quer cada vez mais fazer financiamento para as cooperativas. E aí o agro, né, a gente já falou da importância, então, assim, acho que vocês são um público muito importante para o banco, e eu acho que é relevante que vocês tenham conhecimento do que a gente tem disponível para vocês, porque está muito alinhado com o que a gente quer fazer. A demanda de vocês é justamente o que a gente quer atender. Aqui a gente trouxe uma visão dos programas, né? Então, Prodecop, Procap Giro, Pronaf Investimento, PCA, são todos produtos do Plano Safra. Então, isso dá mais de 50% do que a gente tem, muito mais, né? De 50% do projeto de investimento aqui, 5%. Então, quase tudo que a gente vem operando com as cooperativas são recursos do Plano Safra. Não está disponível agora, mas vai estar disponível em breve, um pequeno valor, mas em julho a gente vai ter o plano todo que vai estar disponível para vocês acessarem. As cooperativas de crédito gostam muito de operar esse produto. Depois a gente... eu não trouxe a visão de cooperativas de crédito, mas assim, Sicoob e Sicredi costuma ser o carro-chefe deles, esses produtos. A gente também operou bastante projetos de investimento, né? 5% daqueles 4,5 bi, 4% de ônibus e caminhões, Finame Materiais, que é um produto que eu não trouxe aqui, que é um produto também relativamente novo, mas ele é um pouco mais aderente a cooperativas maiores, então, para não ficar muita coisa, a gente optou por não trazer, mas ele tem informações ali no site, ele é um produto... quase que também um capital de giro para financiar a compra de insumos para a produção, bem flexível, mas em geral mais voltado para grandes, não para grandes, para médias e grandes. Então a gente não trouxe aqui. Se for o caso, a gente pode também trazer em outro momento, aí de acordo com o interesse da OCB. 52% aí do apoio a cooperativas foi para comércio e serviço. E aí agro tem uma participação relevante, né? 1/4 aqui do que a gente vem apoiando para cooperativas. Por meio de cooperativas de crédito, aí com os bancos cooperativos, né? Sicredi, Sicob, Cressol, Ailus, que não é focado muito em produtor rural e está mais no sul, mas aqui são os nossos principais repassadores, e aí a gente vem aumentando o que a gente repassa de recursos para eles, né? Foram 23,7 bilhões aprovados em 2 anos. E aí isso vem crescendo. Em 2019 era em torno de 6 bi, agora a gente já está em quase 9 em 2021. E a nossa meta é crescer esse financiamento por meio de cooperativas de crédito. A gente vem trabalhando muito na diversificação de distribuidores, né? Então, teve o questionamento, né? De repente, um banco tradicional não vai apoiar uma cooperativa de produção, mas a gente sabe que cooperativas de crédito, outros bancos menores costumam ter mais interesse nesse público. Então, a gente está tentando ampliar a nossa participação nesses canais. E aqui, mostrando em relação ao que a gente tem de recursos que a gente repassa via bancos parceiros, 21% já está em bancos cooperativos. Então, não são tantos, né? A gente falou, são 70 parceiros, a gente tem, acho que 4 ou 5 bancos cooperativos que são responsáveis aí por 21% das nossas aprovações nos últimos 2 anos. E aí os principais repassadores, o Sicredi, né, contribuiu desses 21%, mais da metade é o Sicredi.
O Bancob, que operou aí 14%, mas tem uma tendência de crescimento, porque a gente está fazendo uma mudança na nossa contratação, no nosso contrato com eles, então a gente vai ter possibilidade de passar mais recursos para o Bancob. Então o Cicobi, né, a gente aqui até devia ter alterado, mas o que veio ali da nossa base de dados, mas aqui é o Cicobi, e ele vai crescer em participação com certeza. As Cressóis, a gente sabe que tem uma Cressol operando no norte, então é um grande parceiro nosso. São 3 Cressóis, né? E a Sicredi, que é a Ailos, realmente não opera com o público rural, eles operam mais com o público urbano, e eles vêm crescendo aqui em participação também, mas com outro foco, muito microcrédito e muito voltado para o público urbano. Aqui eu trouxe para os próximos passos, eu deixei no chat no início da conversa uma pesquisa. Eu vou colocar de novo, vou pedir para vocês responderem, mesmo que depois, para a gente é importante para melhorar a nossa apresentação. E aí, acho que o próximo passo com vocês, né? A OCB está trabalhando na elaboração de 3 cursos EAD, não sei se a Clara depois vai detalhar mais, tem 2 que até já estão disponíveis, eu não sei quando que vai ser a divulgação, e no terceiro a gente está trabalhando. A gente vai continuar trocando e atualizando os materiais e informações, então, abriu o Plano Safra, a gente vai mandar material para a OCB, vamos procurar manter sempre as informações atualizadas. E a gente também já falou com os técnicos locais das OCBs, eles têm contato direto com a gente criou um grupo de WhatsApp, então também eu acho que é um apoio que vocês podem buscar, e eu vou até pedir para a Clara também dar uma ajuda nos próximos passos, porque isso envolve muito o relacionamento de vocês com a OCB. Mas acho que antes da Clara eu vou abrir para dúvidas, e acho que melhor, né, Clara? E depois você encerra. Isto. Agora é o momento das dúvidas, já temos algumas mãos levantadas. A Selma Santos, da COFAC, ela levantou a mão. Selma, por favor. Das Cressóis, né? Isto. Na verdade, eu já escrevi aí no chat, né? Eu queria saber sobre as Cressóis do norte. Alex, vocês mandaram para a gente uma relação, a gente localizou uma Cressol, acho que era em Rondônia, né? É preciso checar onde exatamente estão as Cressóis. Não sei se a Clara tem de cabeça o local exatamente, mas a gente informa depois, se for o caso, se a gente não tiver aqui o endereço completo dela, onde que ela está na região norte. Ok. Isso é Rondônia, Alex, mas depois a gente manda aqui detalhado. A Cressol, ela ainda tem uma atuação bem forte na região sul do país, né? Mas pelo que a gente sabe da estratégia deles, eles querem reforçar a atuação na região norte também. Perfeito, Clara. Obrigado. Obrigado, Selma. Agora a Cleide Neres. Por gentileza, Cleide. Bom dia a todos. Bom dia. Na realidade, a minha dúvida é a seguinte, não é nenhuma dúvida. Eu sou aqui da CUFES de Paraná, a gente trabalha com poucos de frutas. A gente já está em processo de um financiamento via Pronaf com um banco com a qual a gente tem relacionamento. Minha pergunta é o seguinte, o que me garante que esse processo do banco atualmente, do BNDES no caso, seja o Pronaf ou algum outro financiamento para a cooperativa, em questão da agilidade, porque no banco que a gente fez, o Pronaf, exemplo, a gente demorou quase 6 meses para finalizar o processo. O último agora ainda nem finalizou. Desde julho do ano passado que a gente está em conversa sobre esse financiamento e assinamos a cédula de crédito em novembro. Só que como é de veículo, né, tem essa questão de que demorou chegar essas coisas. E até agora a gente não conseguiu, a empresa não conseguiu finalizar, o banco não conseguiu finalizar para fazer o pagamento à empresa. Que garantia que eu tenho que esse processo, porque precisa do aval do gerente da agência do qual a gente tem relacionamento. Qual a garantia que eu tenho que esse processo do BNDES, que foi falado no início, que é mais ágil, mais célere,
que ele realmente vai ser, que ele realmente é um processo mais sério do que os processos que a gente já faz diretamente no banco atualmente. Não estava conseguindo notificar aqui. Cleide, a gente tem muito essa dependência do banco que vai repassar realmente, tá? Então, assim, toda essa negociação de documentação, de análise de risco, tudo isso depende da agilidade. A gente, infelizmente, fica na dependência da agilidade do gerente na ponta. Uma vez que chega, que ele dá ok para essa operação pode seguir, ele submete isso por sistema para o BNDES e a resposta é online. Então, assim, eu não sei exatamente qual foi a situação que aconteceu. Não, também, assim, o BNDES não é o único repassador do Plano Safra. Então, pode até ser que esse Pronaf, eu não sei, não posso te garantir que isso era recurso repassado pelo BNDES. Eu não sei se você tem a cédula de crédito, acho que na cédula de crédito você consegue ver de onde veio o recurso. E eu acho que talvez um caminho aí seja você entrar em contato com o Fale Conosco do BNDES para ver eventualmente o que aconteceu. Acho que sempre primeiro o seu banco, mas se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o Fale Conosco e aí a gente pode identificar o que foi que aconteceu nessa situação. Tá? Se o recurso for de fato do BNDES. Quando for fazer o Fale Conosco, se você não conseguir identificar se é ou não, coloca as informações de contrato, seu CNPJ, porque a gente consegue consultar as informações aqui para ver o status que está. Na realidade, só uma questão. A minha questão não é sobre esse processo, só dei um exemplo da demora que a gente tem para fazer um Pronaf, por exemplo, entendeu? Aí eu quero saber, a minha dúvida é em relação a possibilidades futuras, entendeu? Esse que passou, eu só dei um exemplo, tipo, se a cooperativa, se a Coop tiver interesse em fazer, junto ao BNDES, um novo financiamento futuramente, tipo assim, tem uma garantia de que esse processo vai ser mais célere, entendeu? É essa a questão. O que passou, isso aí eu sei que não depende de vocês, que é uma questão da agência, por exemplo. Mas eu quero saber, a gente já ter vivido 2 processos tão demorados, a gente já fez 2 financiamentos, que cada um, teve um que demorou quase 1 ano, a gente já estava desistindo, e esse já durou mais de 6 meses e ainda nem foi finalizado. Isso aí é exemplo que eu tô dando, mas se futuramente a gente quiser fazer um financiamento junto ao BNDES, que garantia que eu tenho que esse processo vai ser mais ágil do que os atuais que a gente tem? É essa a minha dúvida. O que está para trás é isso aí. Infelizmente, nesse caso, a dependência é muito do banco. Eu não sei se você tem relacionamento com outro banco que faça sentido você tentar em outro lugar, porque a gente não consegue chegar diretamente com pequenas empresas. Assim, a gente tem uma estrutura muito pequena e a forma como a gente achou de atuar no Brasil toda foi realmente essa. Então, acho que assim, a gente não consegue garantir que os prazos vão ser menores. Eu acho que a parte daqui, né, que a gente pôde fazer foi realmente esse investimento em sistemas, em aprovações mais ágeis, mas a gente depende ali de uma negociação na agência que a gente não tem muito controle do tempo. Então, não consigo te garantir que as próximas vão ser mais ágeis, mas eu acho que faz sentido talvez você procurar outro repassador. E aqui, Juliana, se eu puder complementar, a gente está justamente trazendo a OCB, né, as unidades estaduais da OCB, como apoiadores nesse processo. Então, minha sugestão também é que se a cooperativa tiver qualquer dificuldade na ponta, né, seja com agente financeiro específico, com o processo como um todo de entendimento, de informações, enfim, que possa procurar nossas unidades estaduais, né, elas estão já capacitadas nessas linhas de financiamento, e a ideia é que a gente possa cada vez mais, né, Alex, trazer esse apoio e serviço para as cooperativas. Então, qualquer dificuldade que vocês tenham, não deixem de procurar as unidades, porque se elas não puderem resolver ali no estado, vão trazer aqui para a gente no nacional e a gente vai buscar formas de solucionar, tá? Então, lembrem que a unidade estadual pode dar todo esse apoio para vocês também na ponta, em situações como essa, né? De repente o financiamento está demorando, alguma documentação solicitada que vocês não possuem, não compreenderam a necessidade, enfim, que a gente possa alinhar por aqui também.
Obrigado, Clara. Outra coisa que a gente fez também foi falar com as cooperativas de crédito, tá? Da região. Então, assim, a gente falou com o pessoal de agência, inclusive, então, e também estamos com os canais abertos com eles, tá? Qualquer dúvida também das cooperativas de crédito, a gente já estabeleceu ali uma forma de conversar com eles. Na sequência agora está inscrito o Matheus. Eu vi que o seu José Viana ele levantou a mãozinha. Seu José Viana, daqui a pouco eu passo a palavra para o senhor, tá? Matheus, por favor. Tá. Pessoal, eu estou sem câmera, tá? Por isso que eu não estou aparecendo aí. Mas, assim, eu queria ver a questão do Finame Veículo, para tirar uma dúvida, que eu não peguei se ele também é financiado 100% do bem, no caso lá de caminhão, é 100%, né? E aquelas taxas lá, 3,5% de... Eu vou projetar aqui. Se possível, que foi no momento aqui que eu extraí aqui vendo uma outra coisa. Acho que fica mais fácil. Peraí, deixa eu... Agora, já aproveitando, enquanto você abre, a fala acho que foi Cleide, é justamente o que a gente enfrenta, assim como cooperativa, de um olhar meio torcido dos agentes financeiros locais para empreendimentos coletivos, para cooperativas. Quando você chega lá, eu sou uma cooperativa, o cara já te olha diferente, e é do ponto de vista negativo, entendeu? Ah, mas tem as cooperativas de crédito. Olha, talvez isso varie de cidade para cidade. A nossa, pelo menos aqui, não sei, entendeu? Talvez seria um caso de conversar, porque não deixa um pouco a desejar em algumas coisas, tá? Agora, é um preconceito, sim, do agente financeiro com cooperativas. Talvez não aquelas que movimentem milhões, mas com as pequenas, sim. E por mais, eu volto a falar, por mais que vocês venham aqui e apresente maior maravilha, as melhores linhas, melhores tudo, e vou depender de uma decisão autocrática do gerente do banco, entendeu? 10 anos, né, também, né, o de caminhão, né? Eu tô vendo aí. Alô? Áudio aqui eu estava na tela aqui. Tá. Até 10 anos, com carência de até 2 e 100% do financiamento. Tá. E, Tá? e as taxas aí pode ser o custo financeiro, um dos 3, né? E um dos 3, mais 1,15 de remuneração do BNDES, e a taxa do agente financeiro é liberada. Tá. Essa taxa do agente financeiro, então, não está... Não está aqui. Não tá, tá... Então, se a gente vai falar de TFB, né? Eu estou pegando 12 aqui, que é o meio, mais 1,15, 13,15, mais alguma coisa que o agente financeiro vai determinar. E também naquela mesma modalidade, o pagamento é feito direto para o fornecedor do veículo, né? Do bem, né? O BNDES vai liberar direto para o distribuidor do bem, para o fornecedor do bem, e você vai pagar ao banco. Certo. Ao banco que for com quem você vai contratar a linha. Beleza, então. Muito obrigado, esclarecido. De nada. Obrigado nós, Matheus. Na sequência, o Wilson, da Campax. Olá, bom dia. O Wilson Martins, da Campax. Também são caras do Xingu, no Pará. Trabalho de esclarecimento. E gostaria de deixar como encaminhamento, por exemplo, é possível a gente ter acesso a essa lista de documentação, não sei, através da OCB ou mesmo do site, para a gente estar verificando quais os documentos precisam estar sempre ativo e em dias para que a gente possa solicitar alguma dessas linhas. Essa é uma questão. Não sei se no site a gente pode estar puxando essa lista, ou se vocês vão estar disponibilizando para a OCB e a OCB para as cooperativas. Essa é uma das coisas que eu anotei aqui. E a outra pergunta é se também não seria possível, vamos dizer assim, unificar essas taxas em uma tabela para cada linha dessa aí, até para a gente poder calcular, fazer as contas, vamos dizer assim, na hora de tentar fazer a aquisição ou tentar ter acesso a alguma dessas linhas. Por exemplo, formação de estoque, capital de giro é a mesma coisa? São calculados em juros diferentes? É muita coisa, o material é muito bom, mas é muita coisa. Isso vai estar dentro do plano crédito rural?
ou vai estar lá dentro do Procampo Giro, por exemplo. A gente tem uma demanda muito grande no sentido de capital de giro, que é uma coisa que a Cleide falou lá, que para a gente, infelizmente, se eu quiser trabalhar o capital de giro para a safra de 2023, se eu não começar ele agora, em 2023, corre o risco da safra chegar e a gente ainda não está com esse capital na mão. Isso a gente tem perdido produção, tem perdido negócio. Se a gente conseguisse realmente melhorar essa agilidade, igual a Juliana colocou, igual o rapaz colocou lá, em questão de tempo de análise, isso ajudaria bastante, porque na maioria das vezes, quando a gente tenta trabalhar um projeto desse, quando ele vai se concluir, a safra já terminou, você já perdeu a produção daquele ano, passando pela porta, indo para o atravessador, e isso, às vezes, deixa a gente meio desgostoso disso tudo, porque a gente sabe que tem recurso, tem muitos valores a ser trabalhado, e às vezes na burocracia você não consegue acessar em tempo hábil. Eu digo que a gente trabalha na safra do cacau, quem conhece sabe que agora está no pico de safra e sempre a gente está com a demanda de capital de giro, onde tem uma contratação já garantida, onde o mercado seguro e às vezes você perde essa produção por um capital de giro aí de 6, 4, 5, 6 meses. Deveria ter dentro da cooperativa e ajudaria muito se a gente acessasse essas linhas. São pontos que eu coloco como observação para a gente tentar assim, dar mais escala, desburocratizar, não aliviar, passar a mão, mas tentar ter essas respostas com mais agilidade. Outro ponto, uma vez avaliada a documentação de um CNPJ, quanto tempo ela fica válida para que eu possa acessar uma linha ou duas linhas? Porque, às vezes, esse tempo de avaliação, quando eu mando uma documentação, está ok, quando vão me dar o retorno dele, às vezes já caiu um caso que o outro documento já venceu e a gente nunca dá conta de atender a demanda desses documentos em dia, porque quando vão olhar o que a gente mandou que está em dia, o outro que estava ok já venceu. Isso acontece bastante na busca de crédito, na tomada de empréstimos, de busca de melhoria, seja ela na aquisição de bens, seja ela na capital de giro, seja ela em investimento. E mais uma pergunta, dentro dos itens financiados para a questão da melhoria, o gestor ele entra nessa linha de vocês, por exemplo, placa solar, igual você falou, fotovoltaico. Hoje a gente pensa muito em estar ampliando e usando essa questão dos biodigestores em pequenas unidades. É possível se financiar esse item? Só para deixar mais essa aí para vocês poderem ver se conseguem nos responder. Obrigado por hora. Tá, eu acho que eu vou começar no fim. Biodigestores, eu não sei se está na lista dos itens, tá? A lista é extensa, mas a gente vai consultar. Acho que o Ângelo está aqui. Ângelo, vou pedir até para você anotar isso, para depois a gente fazer a consulta, por favor. Okay. Aí, em relação à validade da documentação, né? Bom, acho que aí tem uma questão legal, né? Talvez até fora do BNDES. Por aqui, como é que funciona? A gente faz as checagens em sistema, tá, Wilson? Eu acho que no banco, talvez o banco exija alguma documentação, eu não sei exatamente quando eles verificam, mas quando eles vão transmitir para o BNDES a informação, a gente vai consultar a CND, a gente vai consultar a FGTS, a gente faz uma série de consultas para dizer se está ok ou não. Acontece que no dia em que a consulta é feita, a CND tem que estar, assim, você não pode ter ficado inadimplente. Então, assim, é muito mais essa questão de que você tem que manter a regularidade aqui do nosso ponto. A gente não está, assim, essa questão do prazo a gente vê realmente na hora que a gente aprova. E é questão de segundos. Agora, com o banco, essa questão de vencer documentos, enfim, eu não sei exatamente como que eles exigem essa documentação, mas certamente eles estão também atrelados aí a prazos legais e, eventualmente, até uma morosidade ali, né, de aprovação que a gente tenta trabalhar, a gente tem aqui dentro da nossa área uma equipe que faz só relacionamento com bancos, a gente tenta se aproximar e aí a gente vai levar também essa questão. E aí tinha mais uma
que eu não me lembro. Alguém pode me ajudar? Eu também não consegui pegar, Também não. Se Juliana. o Wilson quiser repetir, o que ficou faltando para Ah, já lembrei. As informações. A gente vai deixar disponível a lista de documentações e a gente vai trabalhar, então, a gente tem um portfólio, assim, já com uma visão de todas as taxas, mas ele é muito extenso. Eu vou dar uma enxugada, vou montar desse material que a gente passou, eu vou criar uma tabela mais visual em que vocês consigam ver tudo e tentar trazer exemplos do que pode ser financiado ali, tá? A gente tenta montar o material para deixar disponível, mais simples para vocês consultarem. Na sequência, a Jaqueline e depois eu passo para o seu José Viana. Jaqueline, por favor. Oi, bom dia. Eu sou de Rolim de Moura, Rondônia. A título de informação, tem a agência da Cressol aqui em Rolim de Moura. Tá? Vocês estavam perguntando aí em Rondônia, né? Em Rolim de Moura tem uma agência da Cressol. Eu trabalhei no sistema de cooperativas de crédito e vejo assim que alguns colaboradores, alguns funcionários não têm essa agilidade, né, em fazer esse encaminho de documentos, porque como são muitos documentos, e para a cooperativa, para o agente financeiro, o crédito em si do BNDES não é, digamos que, rentável, né? Então, por isso que vem muito a negociação, né? Nem sempre eles querem ofertar uma linha de crédito do BNDES exatamente por isso, porque a rentabilidade não é tão grande. Então os agentes ficam muito atrelados a produtos, a realmente a questão da relação, né, com o associado, com o cliente. Então, vale a pena pesquisar aí, manter uma boa relação com o seu agente financeiro, que consegue chegar lá. Eu queria verificar. Hoje eu estou participando, estou ajudando na Coaprolink, a Cooperativa Agropecuária de Produtores de Leite aqui da nossa cidade, que passou por vamos dizer, um período bem difícil, que acabou a gestão anterior, teve sérios problemas, né, financeiros. Vi lá sobre o BNDES automático, né, que ajuda em dívidas. Essas dívidas seriam para as que já estão em atraso, vamos dizer assim, ou só para as dívidas adimplentes? Menos de dívidas. Você está falando de pequenas empresas, né? Isso, no BNDES automático. Giro. Isso. Tá, dívidas a pagar aqui. Assim, eu não sei se, assim, esse produto, ele é bem flexível, tá? A gente não costuma ter nenhuma restrição. É que eu vim do mundo direto. No mundo direto, realmente, a gente não pode... Tem uma vedação, mas eu vou confirmar isso, tá, Jaqueline? Também vou responder via OCB, mas eu acredito que não tenha problema, tá? Ok, então. Aí é realmente uma questão de... Tá bom. Mas eu acho que não tem. Só vou confirmar por precaução. Ok. Obrigada. De nada. Obrigado, nós, Jaqueline. Sou José Viana e depois a gente já vai para a finalização, até por causa do nosso horário também. Seu José Viana, só abrir seu áudio aí, por gentileza, e falar. Só clicar, se você tiver no celular, só dá um cliquezinho, passa assim, aí vai ter questão do microfone. A gente não está te ouvindo, seu José Viana. Se eu tiver pela tela do seu celular, aí agora abriu. José Viana, você consegue falar? Não Bom estamos... dia. Perfeito, agora sim. Por favor. Bom dia. Eu sou aqui de Altamira, Copiap. Alô, bom dia, está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Alô? Estamos te ouvindo. Alô, está me ouvindo? Sim, perfeitamente, José Viana.
Pois é, o que eu queria perguntar era a respeito do Banco da Amazônia. Ele trabalha com essas linhas de crédito do BNDES também? A gente tem como acessar pelo Banco da Amazônia? Não é restringindo as outras instituições que a gente precisa também trabalhar com elas, se for o caso. Mas a gente queria só saber se o Banco da Amazônia trabalha com essa linha do BNDES. A outra questão é sobre a questão de documento, da data de validade da entidade. Por exemplo, nós tem 3 anos, foi criada em 2019, e se isso tem como a gente trabalhar com essa linha de crédito do BNDES. Era só essa a minha pergunta e as minhas dúvidas. Obrigado pela questão do seu Zé Pena. Juliana, por favor. Tá, assim, Oi. até acho que é importante, eu vou disponibilizar aqui, a gente tem a relação de credenciados, tá? O Banco da Amazônia é um dos credenciados do BNDES. Mas o que a gente observa na realidade é que ele não tem operado muito. Então, por mais que ele possa operar, ele acaba tendo outras fontes de recurso, ele não tem operado tanto o BNDES. Então, assim, eu vou colocar aqui no chat, a relação de credenciados está nesse site, e a gente tem um link lá em cima dessa página que diz os agentes de destaque na liberação de financiamentos em 2020. Então, por aqui dá para ter uma ideia de quem... Ah, não, aqui é do reconhecimento. Mas aqui a gente tem os prêmios, maior número de clientes, maior número de clientes atendidos no período. Então, assim, aqui tem algumas informações de quem tem operado mais o BNDES, tá? O Banco da Amazônia, apesar de ser um repassador, a gente sabe que ele não tem operado muito. Tá? E tem na página do Pequenas Empresas, deixa eu pegar aqui, a gente tem um ranking de operadores. Aí a gente tem informação de quem opera onde, em quais volumes. Deixa eu pegar aqui, vou também colocar. Deixa eu ver se eu localizo aqui. E aí tem até a taxa de juro que eles estão cobrando. Então, também é importante consultar, porque eventualmente a instituição opera, mas ela tem operado pouco, e aí talvez isso seja mais difícil para vocês acessarem. Aqui, mandei o link do Pequenas Empresas, depois tudo isso a gente disponibiliza para a OCB enviar para vocês. E, enfim, tinha mais uma pergunta, né? Além do Banco da Amazônia. Era em relação ao tempo de constituição da empresa. Em relação ao tempo de constituição da empresa, isso também tem que ser avaliado junto com com o banco repassador. A gente não coloca exigências aqui do lado do BNDES. Bacana, acho que a gente tem só mais uma última pergunta aqui, né, Alex? O Davidson. Isso, do Davidson. Por gentileza, Davidson. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Davidson. Estão ouvindo? Bom dia. Então, só colocar aqui, né? Sou o Davidson, sou do Sistema OCB Pará, né, trabalho mais especificamente com as cooperativas do ramo agropecuário aqui no estado, e só me colocar à disposição, né, dos representantes aí das cooperativas que estão participando. A gente está fazendo essas capacitações do BNDES, a nossa equipe técnica, e a gente pode estar colaborando aí com algumas dúvidas ou ações que vocês precisarem, tá? O nosso ponto focal, o nosso gerente Diego, não está podendo participar da reunião, mas eu posso também estar orientando vocês, viu? Todos que estão aqui nas cooperativas do Estado do Pará têm meu contato, então fica à disposição. Obrigada, obrigado, Davidson. Obrigado, Alex. E você está em contato com a gente, né? Já está no grupo do WhatsApp. Isso mesmo. Então, a gente também está à disposição aqui para ajudar
E via Davidson aí, vocês podem procurá-lo e nas outras OCBs também, e a gente passa as informações que surgirem, o que ficou faltando. Bom, obrigado, Juliana. Bom, pessoal, eu acho que a gente já finalizou aqui a parte de perguntas, né, Juliana? Certamente muitas vão surgindo, é muito conteúdo, é muito material, vai ficar disponibilizado para vocês esse material. Depois os links que a Juliana colocou ali também, a sugestão que vocês possam entrar. E aqui, só antes de finalizar, eu vou tomar a liberdade também de falar com vocês muito rapidamente, 5 minutinhos, sobre o sistema OCB e um pouquinho mais da nossa parceria com o BNDES. Acho importante vocês terem essa informação. É realmente muito rápido, 5 minutos para a gente conseguir então, caminhar para o encerramento, tá? Então, aqui, acho que vocês estão já visualizando minha apresentação. Sim? Clara, estamos sim. Ótimo. Perfeito. Então, aqui só lembrar vocês, né? Vocês certamente já conhecem, especialmente a organização estadual, mas quando a gente fala de sistema OCB, a gente está falando de 3 organizações que trabalham em conjunto. Então, a OCB, com essa parte de representação política institucional, o SESCOP, com toda a parte de formação, promoção social e monitoramento, né, nosso sistema S, e a CNCOP, com a representação sindical patronal, tudo isso, todas as 3 instituições, né, com foco na defesa e desenvolvimento do cooperativismo brasileiro. O que é muito importante comentar com vocês e reforçar é o papel das unidades estaduais. Então, o Davidson falava aqui em nome da OCB Pará, mas certamente a gente tem representantes também de Tocantins e Rondônia aqui com a gente. Então, vocês não deixem de procurar as unidades estaduais nesse processo. Eu vou tossir aqui um pouquinho, que eu estou com gripe, só um minutinho. E aí, pessoal, eu vou só reforçar aqui um ponto com vocês, que é o papel da nossa representação cooperativista. Alex, você está aqui? Acho que eu vou te pedir, que eu tô tossindo bastante agora, conforme eu vou falando. Você está por aqui? Estou sim, Clara. Continua aqui, por favor. Claro, nós temos nosso papel, né, enquanto entidade de representação do cooperativismo brasileiro. Então, a gente faz um acompanhamento dos normativos, das legislações, das políticas públicas. Então, esse acompanhamento nos 3 poderes, né, tanto no Poder Judiciário quanto no Poder Legislativo. Então, a gente tem na Câmara, no Congresso e também no Poder Executivo. Então, o nosso papel é acompanhar e defender o cooperativismo nessas instâncias no governo federal, e as nossas unidades estaduais fazem o mesmo trabalho também nas instâncias aí. Então, o pessoal Tocantins tem nossa unidade no Tocantins, assim, em Rondônia e também no próprio estado do Pará, que também faz essas mesmas, e a gente atua em sintonia. Então, só para mostrar a relevância da nossa atuação, só em 2021 nós tivemos com o Executivo 26 reuniões com ministros e de Estado e diretores de agências reguladoras. Nós tivemos 446 reuniões técnicas no âmbito do Poder Executivo, então a gente tenta trabalhar o tempo todo buscando normativos, políticas públicas, como a questão do crédito rural e uma série de outras iniciativas em prol dos segmentos dos cooperativismos. E a gente monitora também uma série de normativos que são de interesse das cooperativas. Só para vocês terem uma noção, em 2021 foram 3.044 normativos acompanhados que a gente monitora, e é um trabalho diário que a nossa equipe faz para justamente não deixar passar nada que possa vir a prejudicar ou a ser uma oportunidade para as nossas cooperativas. No Poder Legislativo, só para vocês terem uma dimensão da relevância, são muitos os projetos de lei. Com a pandemia, isso ficou muito mais evidente, de vários projetos. Então, a gente tenta sempre acompanhar. Nós temos um trabalho de acompanhamento de 4.744 projetos de lei que impactam o cooperativismo como um todo, então todos os segmentos do cooperativismo. Especificamente, em 2021, nós apresentamos 758 propostas com impacto para o cooperativismo que foram apresentadas em 2021. Nós acompanhamos também 839 sessões de plenário e comissões, só para vocês entenderem a relevância disso, porque é onde está acontecendo os debates, as discussões, as votações. Então, a nossa equipe também acompanhou em 2021 839, né? E todo esse trabalho que a gente faz, a gente tenta também, a partir de toda essa defesa institucional, fazer articulações com parceiros, como o próprio BNDES, para que a gente possa
avançar e oferecer melhores condições de acesso ao mercado, de acesso a crédito e também de defesa institucional. Então, lá em 2020, nós firmamos um acordo com o BNDES justamente para trazer mais questões relacionadas às políticas públicas, às formas de atuação, a promoção do acesso às cooperativas, às linhas de crédito, então esses encontros que a gente está fazendo, para que a gente possa orientar, capacitar e orientar melhor sobre o acesso ao crédito das nossas cooperativas. E pensando no acesso a crédito como um todo, houve uma dúvida do Diogo no chat a respeito dos cursos, né, dos treinamentos. Nós temos uma plataforma, que é o Capacita Cop, e essa plataforma nós temos vários cursos online que podem ajudar as cooperativas e 2 específicos já estão na nossa plataforma, que é o curso de Finanças e Contabilidade para tomada de decisões. Então é um curso mais voltado a dirigentes, técnicos das cooperativas, e um outro curso de Gestão Orientada para Resultados. Eu vou compartilhar logo na sequência aqui um link para que vocês possam acessar a Capacita Cop, e tem um vídeo também neste link que ajuda vocês a entender mais sobre como acessar as capacitações. Nós estamos elaborando, dentro desse escopo do nosso acordo com o BNDES, um curso específico de como acessar crédito. Então, a gente vai fazer um curso que deve sair lá para o mês de junho, julho, e também vai ser um curso online, orientando as cooperativas sobre os melhores procedimentos de acesso a crédito. Então, vai trazer toda uma estrutura de entender os capitais próprio da própria cooperativa, entender os capitais de terceiro, entender investimentos, melhor momento, como se preparar para esse momento de acesso a crédito. Então, só para vocês terem também uma dimensão do que a gente tem e está preparando para poder oportunizar o melhor acesso das cooperativas a crédito para alavancar o negócio e melhorar a renda e a qualidade de vida dos cooperados lá na base, né, Clara? Obrigada, Alex. Se eu falo muito, eu começo a ter acesso à tosse aqui. Vale comentar também, já antecipar para vocês, a gente está em tratativas finais aqui com a nossa diretoria, que a gente vai oferecer um número, né, específico de consultorias mais customizadas para algumas cooperativas. Então, para vocês entenderem, né, esse nosso projeto, ele é um projeto amplo, com foco em cooperativas de crédito, que a gente já realizou, e a partir de hoje a gente começa o nosso foco no setor produtivo. Então, com vocês, nosso primeiro encontro, cooperativas agropecuárias, a gente ainda vai conversar com as cooperativas de geração de energia e com as cooperativas educacionais, que é o nosso público-alvo prioritário aqui para esse piloto. E desse total de cooperativas com foco no setor produtivo, a gente vai, então, elencar um número de vagas proporcionalmente aí ao tamanho, né, a quantidade de cooperativas que cada estado tem, e a gente vai informar via unidade estadual para vocês. Então, assim que a gente tiver essa definição, os estados vão fazer um processo de seleção aí em cada região, buscando identificar quem vão ser as cooperativas que a gente vai conseguir ter um atendimento aí um pouco mais individualizado com essas consultorias. Lembrando que isso é um piloto, né? A ideia é que a gente possa testar todo esse processo e funcionando, dando certo, a gente tendo um bom retorno, que a gente possa ampliar e ter escala. Então, acho que é isso, né, Alex? Perfeito. A gente, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos aqui na reunião. Lembrando que a reunião ela foi gravada justamente porque a gente vai fazer algumas adaptações, né, no vídeo, só para deixar disponível no nosso canal do YouTube do Sistema OCB. E agradecemos mais uma vez a presença de todos. Juliana, se vocês quiserem dar uma última palavra também pelo BNDES, e aí na sequência a gente já passa ao encerramento. Eu só queria agradecer a participação de todos e todas e dizer que a gente está aqui à disposição para passar mais informações. Sempre procurem a OCB, que a gente está aqui com todos os canais abertos e, de fato, a gente tem interesse em fortalecer o cooperativismo, seja de produção, seja de crédito, e a gente tem um interesse também muito grande no fortalecimento da região norte. Assim, esse é um projeto estratégico aqui para o banco, muito maior do que aqui a nossa área, assim, tem outras iniciativas acontecendo aí no norte. E então queria agradecer aí o tempo de vocês e dizer que a gente continua aqui à disposição. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Um bom almoço a todos e uma ótima semana também de trabalho, gente. Um abraço, viu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até mais.